Você provavelmente já ouviu falar ou já cansou de ouvir sobre o morango do amor. Essa pequena sobremesa virou febre, gente fazendo, vendendo, presenteando. E como sempre acontece com tudo o que viraliza, também vieram as críticas, o exagero e até o cancelamento. Mas eu não vou falar do morango. Quero falar do que talvez esteja por trás disso tudo. O que nos atrai tanto nessa mistura doce e afetiva? Eu arriscaria dizer que nós estamos com saudade. Saudade do amor, da gentileza, do cuidado. Por isso te convido a ficar comigo até o fim desse vídeo. Vamos refletir junto sobre a fome de afeto que carregamos e sobre como podemos adoçar e cuidar mais de nós, dos outros e da vida. Você já comeu ou deu de presente o morango do amor? Deixe nos comentários. Aproveite para se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. E deixe seu like. Eu não poderia deixar passar essa febre momentânea sem te convidar a refletir sobre o que pode ter nos levado a isso. Eu ouso dizer que é uma forma, mesmo que inconsciente, de dizermos que estamos saudosos do amor, da gentileza e do cuidado que o amor nos traz e que oferecemos quando estamos conectados com ele. Rollo May foi um grande psicanalista, disse algo que nos ajuda a entender essa carência moderna. Na atual confusão de episódios racionalistas e técnicos, perdemos de vista e nos despreocupamos do ser humano. Precisamos agora voltar humildemente ao simples cuidado. É um mito do cuidado. E creio muitas vezes, somente o cuidado, que nos permite resistir ao cinismo e à apatia, que são as doenças psicológicas do nosso tempo. Quando compramos para nós ou ofertamos para alguém um morango do amor, estamos, talvez sem perceber, buscando esse cuidado de que fala Rollo May. E você? Já comeu ou deu de presente o morango do amor? Me conta nos comentários. Gostou do doce? E no caso de ter ofertado a alguém, como essa pessoa reagiu? Comente. E antes de continuar, aproveite para se inscrever no meu canal, deixar seu like, compartilhar com quem pode se beneficiar com essa mensagem. Será que estamos sentindo falta da docilidade do amor em nossa vida? O que a sua falta faz em nós? Eu recebi um texto muito interessante pelo WhatsApp e por isso não posso dar os devidos créditos ao autor, peço desculpas por isso, mas vou usar o texto. O título é Instalação do Amor. Um cliente liga para o suporte técnico pedindo orientação. Suporte técnico. Pois não? Como posso ajudá-lo? Cliente. Bem, depois de muita consideração, decidi instalar o amor. Você pode me orientar durante o processo? Posso sim. Você está pronto para prosseguir? E o cliente? Bem, eu não sou muito técnico, mas acho que eu estou pronto. O que eu faço primeiro? O técnico. O primeiro passo é abrir o seu coração. Você localizou seu coração? E o cliente, sim, mas existem vários outros programas em execução agora. Posso instalar o amor enquanto eles estão em execução? E o suporte técnico. Quais programas estão sendo executados? Vamos ver. Eu tenho passado ferido, baixa autoestima, rancor, ressentimento. Tudo isso acontecendo agora. E o técnico? Não há problema.
O amor apagará gradualmente o passado ferido do seu sistema operacional atual. Ele pode permanecer em sua memória permanente, mas não interromperá por muito tempo outros programas. O amor acabará substituindo a baixa autoestima por um módulo próprio chamado alta autoestima. No entanto, você deve desligar completamente o rancor e o ressentimento. Esses programas impedem que o amor seja instalado corretamente. Você pode desligar isso? E o cliente: eu não sei como desligá-los. Você pode me ajudar? Suporte técnico: com prazer. Vá para o menu Iniciar e selecione Perdão. Faça isso quantas vezes forem necessários, até que rancor e ressentimento tenham sido completamente apagados. Ok, pronto. O amor começou a se instalar. Ups! Há uma mensagem de erro. Diz: erro. O programa não funciona. O programa não funciona em componentes externos. O que devo fazer? O técnico: não se preocupe. Em termos não técnicos, significa simplesmente que você precisa amar primeiro a si mesmo, antes dos outros. Baixe em seguida a autoaceitação e clique nos seguintes arquivos: perdoe a si mesmo, perceba seu valor e reconheça suas limitações. Entendi. Ei, meu coração está se enchendo de novos arquivos. O sorriso está tocando no monitor. A paz e o contentamento estão se copiando por todo o meu coração. Isso é normal? Sim. Isso significa que o amor está instalado e funcionando. Só mais uma coisa antes de desligarmos. Este programa, Amor, é gratuito e você está convidado a compartilhá-lo com outras pessoas se quiser. A medida do amor é amar sem medida. Essa mensagem te sugeriu alguma lembrança? Deixe nos comentários. A medida do amor é amar sem medida. Precisamos transformar o nosso coração em uma potente bomba de amor. Mesmo que isso nos confronte entre o que sabemos e o que conseguimos ser. Não é fácil. E eu concordo com você que pensa assim: quem dera fosse. Mas posso te garantir que é possível. E nem precisamos ser santos para isso. De que vale a riqueza dos sentimentos se não usamos o nosso coração para o bem? Eu vou te contar uma história real. Ela foi uma atriz, símbolo sexual dos anos 80, rica, bonita, teve vários homens, foi capa das melhores revistas da época. Depois de certo tempo, entrou em depressão. Passou a perambular pelas ruas, infelizmente, drogadição, até se tornar uma andarilha. Por volta de 2004, no Rio Grande do Sul, o filho de um ex-namorado dela abriu o jornal e reconheceu ali o primeiro amor do seu pai. Contou a história à sua mãe, a atual esposa do ex-namorado. Essa mulher saiu de Porto Alegre, foi até o Rio de Janeiro, resgatou a moça e a levou para a sua clínica lá no sul. E a esposa atual disse: ela escolheu entre a carreira e o amor. Preferiu ser famosa e pagou caro por isso.
Mas uma coisa estava escrita, que de uma forma ou de outra, ela terminaria ao lado do meu marido. Só que eu estou junto. Somos três. Do fundo do coração, você faria a mesma coisa que essa senhora fez? Como você reagiria ao saber que uma ex do seu marido, da sua esposa, havia se tornado andarilho, morador de rua? Deixe seu comentário. O amor verdadeiro não é egoísta. Ele acolhe. Esse é o verdadeiro morango do amor. Não acaba, não engorda, não faz mal. O texto de Rolumei fala sobre o mito do cuidado. Você conhece? Ele diz assim: certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve uma ideia inspiradora. Tomou um pouco do barro e começou a dar-lhe formas. Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele, o que Júpiter fez de bom grado. Quando, porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia moldado, Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse posto o seu nome. Enquanto Júpiter e Cuidado discutiam, surgiu de repente a Terra. Quis também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, material do corpo da Terra. Originou-se então uma discussão generalizada. De comum acordo, pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. Esse tomou a seguinte decisão, que pareceu justa: Júpiter, você deu-lhe o espírito. Receberá, pois, de volta esse espírito por ocasião da morte dessa criatura. Você, Terra, deu-lhe o corpo. Receberá, portanto, também de volta o seu corpo quando esta criatura morrer. Mas como você, Cuidado, foi quem por primeiro moldou a criatura, ficará sob seus cuidados enquanto ela viver. E uma vez que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, decido eu. Essa criatura será chamada homem, isto é, feita de humus, que significa terra fértil. O mito do cuidado conta que o ser humano foi moldado pelo cuidado, animado por Júpiter, que é o espírito, e formado a partir da terra, que é o seu corpo. A sentença de Saturno foi clara. Enquanto viver, o ser humano pertencerá ao cuidado. Essa antiga história simboliza algo profundamente atual. Vivemos numa época de pressa, eficiência técnica e racionalismo extremo. Mas, no fundo, o que nos sustenta é o zelo, a atenção, a presença, o carinho, o afeto, o amor. Na modernidade, adoecemos de cinismo e apatia. Sintomas de um mundo que se esqueceu da alma e do outro. E é justamente o mito do cuidado que nos oferece um caminho de retorno. Lembrar que o ser humano não é apenas razão ou matéria, mas uma criatura que precisa ser cuidada por si mesma, pelos outros e pelo mundo. Assim, a antiga fábula e a reflexão contemporânea de Rolomei se encontram. Somente o cuidado pode curar o vazio que a técnica e a frieza da razão
deixaram em nós. O morango do amor, de forma simbólica, nos convida a esse carinho esquecido, seja por nós, seja pelos outros. Aproveitemos essa febre doce e gostosa, conscientes da falta de doçura que muitas vezes carregamos dentro de nós. Porque amor não é só afeto, é também ação. O que não fará o homem pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência? E quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes? Me conta nos comentários. O morango do amor também te fez refletir sobre o amor e o cuidado em nós e nas outras pessoas? Ou isso só acontece na minha cabeça? Se essa mensagem tocou seu coração, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com alguém que, como nós, também sente falta de cuidado. Até!